Fala, meus queridos alunos, minhas queridas alunas do projeto Quinapse. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre equilíbrio químico. E para entender essa questão, a gente vai ter que entender primeiro que quando a gente fala numa reação química, lembra aquela reorganização de átomos que a gente veio falando até aqui? A gente tem que imaginar que essa reação ela pode acontecer no sentido direto ou inverso. Eu vou mostrar para vocês isso com um pouquinho mais de clareza no slide que eu coloquei. Dá uma olhadinha aí. Então, olha só, eu coloquei uma reação genérica aqui. Eu pus um reagente A, que reage com outro reagente B, dando dois produtos, C e D. Então, A mais B, dando C e D. O que acontece aqui, então? Eu tenho dois tipos de moléculas que vão se recombinar entre si, gerando dois outros tipos de moléculas. Agora, imagina o seguinte, vamos voltar lá para o slide. C e D podem se reorganizar e formar de novo A e B. Então, essa primeira reação é o que a gente chama de reação no sentido direto. E esta reação, você vê que eu só troquei, né? Transformei produto em reagente, reagente em produto. É o que a gente vai chamar de reação no sentido inverso. Então, A pode se combinar com B para dar C e D, ou C pode se combinar com D para dar A e B. Entende? Isso vai e volta. Então, a gente representa isso como sendo um equilíbrio químico. Dá uma olhadinha aí na representação, olha só. Então a gente põe uma flechinha para cada lado nesse equilíbrio químico, tá bom? Então, ao invés desse conceito, então, de reação química, a gente vai usar um conceito aqui de equilíbrio. A maior parte dos processos químicos, eles acontecem dessa forma. Ele pode ir como ele pode voltar. Em alguns, essa volta ela é tão pequena que a gente considera só que ela acontece no sentido direto. Um exemplo muito clássico disso são as reações de combustão, né? Se você põe fogo no carvão, gera gás carbônico e oxigênio, é muito difícil você juntar gera gás carbônico e água. É muito difícil, então, você combina, vamos voltar. Você combina o carvão com oxigênio, põe fogo lá, isso dá gás carbônico e água. É muito difícil você juntar gás carbônico e água para formar de volta carvão e oxigênio. Então a gente considera que essa reação ela acontece só no sentido direto, mas a maior parte vai acontecer tanto na ida quanto na volta. E aí a gente tem que entender uma coisa importante. Lembra que as concentrações de reagentes influenciam na velocidade de um processo? Lembra disso? A gente viu isso lá na lei de ação das massas, certo? Então, as concentrações dos reagentes influenciam na velocidade de um processo químico. Então, imagina comigo, a gente tem a reação no sentido direto, certo? Conforme essa reação vai acontecendo, a quantidade dos reagentes, no caso A e B que a gente estava falando, vai diminuindo, certo? A concentração de reagentes vai diminuindo. Então, a velocidade da reação direta vai diminuindo. Mas, conforme essa reação acontece, aumenta a quantidade de C e D. Concordam comigo? A concentração de C e D subindo, C e D são reagentes do processo inverso. Aumentando a concentração de C e D, a reação começa a voltar. Então, quanto maior a concentração de C e D, maior a reação inversa. Eu vou colocar um gráfico para vocês para a gente discutir isso de novo e você entender melhor. Dá uma olhadinha. O que eu fiz aqui? Olha, eu fiz um gráfico da velocidade de reação, então das duas reações, da velocidade de reação direta e da velocidade de reação inversa, conforme o tempo vai passando. Então imagina aqui, ó, vamos olhar no tempo zero, aqui no começo. A gente tem uma concentração alta de reagentes e uma concentração baixa de produtos. Então, uma alta concentração de A e B e uma baixa concentração de C e D. Conforme esse processo vai acontecendo, o que acontece, olha aqui, com a concentração dos reagentes? Eu fiz aqui o gráfico paralelo para a gente ver. Concentração dos reagentes, concentração dos produtos. Conforme a concentração dos reagentes vai diminuindo, olha só, a velocidade da reação direta vai diminuindo, certo? Ó, no primeiro instante eu tenho muito reagente, pouco produto. A concentração, o reagente vai se transformando em produto, então a concentração de reagente vai diminuindo, a concentração de produto vai aumentando. Se eu aumento a concentração de reagente, ou se eu diminuo a concentração de reagente, desculpa, eu diminuo a velocidade da reação direta. Se eu aumento a concentração desse produto, que é o reagente da reação inversa, eu aumento a velocidade da reação inversa.
vai chegar num determinado momento que a velocidade da reação direta e a velocidade da reação inversa são iguais. Então imagina assim, eu produzo um pouquinho de C e D, mas na mesma velocidade que esse C e D é produzido, ele volta. Entende? A e B vira C e D na mesma velocidade que C e D vira A e B. Então, as concentrações tanto de C e D quanto de A e B permanecem inalteradas, porque eu produzo e consumo, produzo e consumo, produzo e consumo, produzo e consumo na mesma velocidade. Dessa maneira, as concentrações então ficam constantes. Agora olha isso, no equilíbrio as velocidades são iguais, mas as concentrações podem ser diferentes. Acontece que no equilíbrio a gente tem concentrações constantes e velocidades constantes. Aparentemente, quando a gente olha isso, como as concentrações não mudam, parece que o sistema está estático. Tá certo? Mas não tá, né? As concentrações não mudam, mas é porque elas vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam. Parece para quem está olhando que aquilo está parado. É por isso que a gente diz que esse equilíbrio químico ele é um equilíbrio dinâmico, não é um equilíbrio estático. As coisas estão mudando, as reações estão acontecendo o tempo todo, mas as concentrações são constantes, tá bom? Na próxima aula a gente vai aprender como calcular valores que fazem a gente prever esse equilíbrio químico, para que lado que a reação está indo, para que lado que a reação está voltando, tá bom? Então não perca a próxima aula, a aula que a gente vai falar sobre a constante de equilíbrio, que é super importante para complementar esse conhecimento teórico que a gente colocou agora para vocês, tá bom? Não esquece de curtir esse vídeo, de compartilhar com seus amigos, de se inscrever no canal. A gente se vê na próxima aula, um abraço e até lá!